Rapaz, quando você pensa que essa história já chegou no limite, aparece mais uma informação e a situação fica ainda mais complicada. Agora surgiu uma ligação envolvendo uma mansão usada por Lulinha em Brasília, Roberta Luxinger, e um personagem que já havia aparecido anos atrás, justamente no processo relacionado ao sítio de Atibaia. Preste muita atenção porque não estamos falando apenas de uma coincidência qualquer de nomes. Segundo as informações apresentadas, a pessoa que assinou o contrato de aluguel dessa mansão é um dentista que também apareceu como testemunha ligada ao antigo caso do sítio de Atibaia. Está começando mais um boletim informativo aqui no seu canal Movimento Brasil Patriota. Eu sou Ademilson e hoje nós vamos organizar essa história porque, depois de tudo que já apareceu envolvendo mensagens atribuídas a Roberta Luxinger e referências a Lulinha, agora surge mais essa peça que certamente vai provocar muita discussão. Vamos diretamente ao ponto. De acordo com o conteúdo apresentado, uma mansão localizada em Brasília e utilizada por Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, teria sido negociada inicialmente por Roberta Luxinger. Só que existe um detalhe. Quem teria aparecido oficialmente no contrato não seria Roberta nem Lulinha. Segundo as informações atribuídas à imobiliária responsável pela locação, o documento teria sido assinado por Rafael Nicolau Arbex. E quem é Rafael? Segundo o conteúdo, trata-se de um dentista que já havia aparecido no processo da Lava Jato relacionado ao sítio de Atibaia como testemunha de Fernando Bittar. É justamente aqui que a história chama tanta atenção. Fernando Bittar aparecia formalmente como proprietário do sítio de Atibaia, que acabou ficando no centro de um dos processos envolvendo Lula. Naquele processo, Lula chegou a ser condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, mas essa condenação posteriormente foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal em 2021. Ou seja, estamos falando de um personagem que aparece novamente anos depois, agora dentro de outra situação envolvendo justamente o filho de Lula. Isso naturalmente levanta uma pergunta. Por que o contrato da mansão utilizada por Lulinha teria sido colocado justamente no nome dessa pessoa? Segundo o relato apresentado, Roberta teria visitado o imóvel e participado pessoalmente das reuniões relacionadas ao aluguel. Mas quem teria assinado o contrato seria Rafael. E ainda existe outro detalhe importante. O conteúdo afirma que teria existido uma exigência de confidencialidade envolvendo a locação. Olha a situação. Estamos falando de uma residência enorme em condomínio fechado na região do Lago Sul, em Brasília. O material cita uma área superior a 2.000 metros quadrados e um aluguel mensal de aproximadamente R$28 mil. R$28 mil por mês. E segundo as informações apresentadas, quando Lulinha estava em Brasília, essa seria uma das casas utilizadas por ele. Mas não para por aí. O conteúdo também menciona que, em outro processo, uma ex-funcionária ligada a Roberta Luxinger teria declarado que Roberta e Lulinha moravam no imóvel. Essa informação acrescenta mais uma camada a uma história que já estava ficando bastante complicada. Porque nos últimos conteúdos atribuídos às conversas de Roberta, apareceram referências a negócios, percentuais, valores milionários e articulações envolvendo Lulinha. Agora surge uma residência de altíssimo padrão, negociada por Roberta, utilizada por Lulinha e cujo contrato teria sido colocado no nome de um personagem que já havia aparecido no antigo episódio do sítio de Atibaia. Eu faço uma pergunta. Isso não merece uma investigação extremamente detalhada? Porque coincidência existe. Mas quando os mesmos círculos de pessoas começam a reaparecer em situações diferentes, envolvendo personagens da mesma família e movimentações que despertam questionamentos, é evidente que o brasileiro vai querer explicações. E aqui é importante lembrar exatamente o que está sendo apresentado. O conteúdo afirma que Roberta participou da negociação da casa. Afirma também que o contrato ficou formalmente em nome de Rafael Nicolau Arbex.
E aponta ainda que Rafael já havia sido testemunha no processo relacionado ao sítio de Atibaia. Essa conexão, por si só, já merece atenção. Mas o que deixa tudo ainda mais explosivo é o contexto em que essa informação aparece. Porque essa notícia surge justamente depois da divulgação de mensagens atribuídas a Roberta Luxinger, que mencionariam Lulinha, negócios, percentuais e grandes valores financeiros. Em outras palavras, uma informação vai se encaixando na outra e aumentando a pressão para que essas relações sejam devidamente esclarecidas. Agora eu quero chamar sua atenção para outro ponto. Durante anos, a direita brasileira ouviu que qualquer ligação, qualquer contato, qualquer mensagem ou qualquer movimentação envolvendo Bolsonaro, seus filhos ou pessoas próximas precisava ser investigada até o último detalhe. Pois muito bem. O pau que dá em Chico também precisa dar em Francisco. Se existe uma mansão utilizada por Lulinha, se Roberta aparece negociando esse imóvel e se o contrato acaba oficialmente no nome de alguém já conhecido de um episódio anterior envolvendo Lula, então é absolutamente legítimo que a sociedade queira saber quem pagava essa conta, por que o contrato foi estruturado dessa maneira e qual era exatamente a relação entre todas essas pessoas. Isso não pode simplesmente desaparecer do debate público. Segundo o conteúdo, Rafael teria sido procurado através de diferentes contatos disponíveis em cadastros públicos, mas não teria sido localizado para responder. O advogado citado também não teria apresentado respostas sobre determinados pontos mencionados. E cada ausência de esclarecimento acaba deixando mais perguntas abertas. Quem efetivamente bancava o aluguel? Por que Roberta negociava o imóvel, mas outra pessoa assinava? Qual era a razão da confidencialidade? Qual era exatamente a utilização dessa mansão? E principalmente, existe alguma relação entre essa locação e as demais informações que estão aparecendo nas mensagens atribuídas a Roberta? São perguntas que precisam de resposta. Não estou dizendo que uma assinatura de contrato, isoladamente, prova crime algum. Mas diante de todo o contexto apresentado, fingir que essa coincidência não chama atenção seria fechar os olhos para o óbvio. E é justamente isso que revolta tanta gente. Quando surge qualquer suspeita relacionada ao campo conservador, imediatamente aparecem manchetes, especialistas, comentaristas, e uma cobrança gigantesca. Agora estamos diante de informações envolvendo o filho do presidente da República, uma lobista citada em diversas mensagens e personagens que reaparecem de histórias antigas. Vamos ver qual será o tamanho da cobrança. Porque o brasileiro está cansado de assistir a uma régua para um lado e outra régua completamente diferente para o outro. Essa história ainda vai render muito. E quanto mais documentos, mensagens e relações aparecem, maior fica a necessidade de respostas objetivas. Quem pagava? Quem negociava? Quem realmente utilizava? E por que justamente esse nome aparece novamente no meio dessa história? Eu quero saber também a sua opinião. Você acredita que essa ligação precisa ser investigada profundamente? Você considera normal que uma pessoa negocie um imóvel, outra assine e uma terceira apareça utilizando a propriedade? E qual deveria ser a reação das autoridades diante de todas essas informações? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe este vídeo para que mais brasileiros conheçam esse caso e se inscreva no Movimento Brasil Patriota, porque nós vamos continuar acompanhando cada novo capítulo dessa história. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.